Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gisiel e este é o seu canal EBD em Ação, canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida. Hoje estaremos estudando a lição de número 11, 10 de junho, Ética Cristã, Vícios e Jogos. Uma lição que vem mostrando as consequências do efeito do álcool na vida da pessoa e as advertências em relação ao uso desse entorpecente. Então, o álcool, as estatísticas dizem que o álcool é o que leva o maior número de pessoas a óbito. Muito mais do que o câncer, do que o AIDS. Então, mata mais do que o câncer, do que a AIDS, as pessoas alcoólicas. Sejam por todas as questões. Sejam pelo uso em quantidade e as doenças causadas, sejam pelo uso e as consequências dos acidentes, sejam pelo uso e alguma anomalia, alguma revolta e etc. Então o álcool ele tem todas as questões relacionadas com as consequências negativas. A Bíblia ela chama de bebida forte, não é? Ela chama de bebida forte, o nome é secar no hebraico, 23 vezes no Antigo Testamento. E todas as vezes que aparece é uma alerta para a bebida forte, para as consequências que a bebida forte causa na vida de uma pessoa. E naquele período é lógico, algumas pessoas dizem assim, se a Bíblia ela trata de cerveja, por que não está escrito lá que é proibida a cerveja, o uísque, a vodka, a 51, a caipirinha, ou qualquer outro tipo de bebida, batidas e etc. Mas naquele período é lógico que não havia essas nomenclaturas de bebida. Todavia, a bebida forte, que é o mesmo resultado dessas nomenclaturas, ela é proibida na Bíblia. Naquele período do Antigo Testamento e também na transição para o Novo, as pessoas faziam a bebida forte advinda de outros elementos, como por exemplo da cevada, das romãs, da tâmara, do mel e maçãs também faziam esse tipo de bebidas fortes. Então nós vemos a partir daí a proibição do uso dessas frutas para bebida forte. A Bíblia chama do bom vinho, né? Que naturalmente o bom vinho ele era adicionado água. O Talmud judaico dizia da seguinte forma, para uma porção de vinho você adicionar 3 porções de água para que a bebida fosse um bom vinho, um vinho sem resultados negativos, sem as consequências negativas para o organismo. Então o Talmud está dizendo isso. Às vezes no Antigo Testamento ou na história, até os pagãos tinham por entendimento desse uso de bebidas fortes. Até os pagãos eles faziam uso disso. Por exemplo, Homero, ele dizia assim, para cada porção de vinho usasse 20 porções de água. Aí seria uma bebida saudável, uma bebida adequada que não trazia consequências negativas. Então, até os pagãos reconheciam isso. Agora, no Talmud, quando ele fala assim que uma porção de vinho era para ser adicionado 3 porções de água, é porque principalmente sobre a bebedice, né, ou a tontura, ou o álcool como resultado do corpo para tornar a pessoa alcoólica, entorpecida, seriam evitado isso. Então, quem fazia uso de uma porção de vinho com 3 porções de águas, para ele ficar tonto, perder o sentido, ou perder o domínio de si, ou começar a perder esses domínios do seu organismo, ele teria que tomar 20 taças, o que seria um absurdo no período. 20 taças para começar, quer dizer, a bebida não era uma bebida forte, era uma bebida fraca, mas a Bíblia condena o uso de bebida forte. Então ninguém ia querer tomar 20, 30 taças para poder ter esse efeito, se já tinha ela forte. Então, o uso que eles faziam era um uso adequado no Antigo e no Novo Testamento, no Antigo e Novo Testamento. Então nós podemos ver essas questões aí do álcool, dos vícios, as recomendações, né? Você pode observar que as estatísticas dizem assim, quando uma pessoa deixa o álcool, ele é um viciado, um dependente, deixa o álcool, e depois de alguns goles ele tem uma recaída, volta novamente, porque a consequência é drástica na vida da pessoa que toma isso. Agora, eu vou recomendar para o professor e para a professora indicar em sala as bebidas que podem ser tomadas sem problema nenhum. Todas elas que eu vou dizer aqui, elas não serão pecado se as pessoas ingerirem, beberem,
elas serão bebidas saudáveis e também não é um pecado consumi-las. Por exemplo, a primeira bebida que é mais comum que todos conhecem, a água. É um efeito bom para o organismo. O organismo precisa de muita água, então tome bastante água, no mínimo 2 litros por dia. Leite é uma bebida recomendável, que é saudável. O chá também é uma bebida boa para se tomar. Seja chá de laranja, chá de limão, chá de cidreira ou outro tipo de chá. É recomendável e é saudável. Os sucos de frutas naturais também são saudáveis. Então, esses não são pecados. Para que buscar as consequências? Quando o organismo ele ingere bebidas fortes, bebidas alcoólicas, por que vem a dor de cabeça, o vômito? É o próprio organismo rejeitando essas consequências negativas em si. É o próprio organismo dando sinais que isso não é uma recomendação natural para o corpo da pessoa. As pessoas acham bonita encher a cara e no outro dia tá a famosa ressaca. Dor de cabeça, insônia, fraqueza, canseira, além dos vômitos, das ânsias. Isso é o organismo dando sinais de que essas questões de ingestão, de ingestão de bebida, não são coisas naturais e saudáveis para o corpo, mas mesmo assim as pessoas querem destruir o seu próprio organismo. Tinha um professor meu que ele dizia que por que crente não pode fumar, crente não pode beber quando em sala de aula. E pode sim, se ele quiser beber, pode. Ele falou, mas você fuma? E você vai falar, não, eu fumar e os cristãos quererem fumar é uma das questões. A questão da proibição, não tem essa proibição. Tem essa conscientização. Eu falei, então você não fuma? Eu falei, por que você não fuma? Eu falei, pega a sua carteira. Ele tirou a carteira de cigarro dele e estava escrito ali, o Ministério da Saúde adverte, fumar causa câncer de pulmão. No outro lado da carteira, fumar causa impotência sexual. Então, se eu fumo, se eu estou vendo as advertências na própria carteira, as pessoas continuam fumando até por causa do seu vício, então elas são escravas do vício. E ser escravo do vício, a Bíblia já dá essa advertência, que as pessoas são escravas, não conseguem sair. Agora, nós não fumamos porque não queremos. E é porque é um mal para o corpo e, além disso, é um pecado. E eu vou querer essas consequências negativas? Não vou. Portanto, essa é uma das questões. Mas muitos cristãos estão fazendo a defesa de bebidas fortes, muitos cristãos fazendo até defesa de jogos que vamos tratar daqui a pouco. Nós podemos trazer algumas referências, por exemplo, Provérbios 3, capítulo 4, versículo 5, ele fala que os que consomem bebida forte desaceleram o processo de pensamento. O pensamento não fica acelerado nem fica conscientizado, mas há uma paralisação disso, uma consequência, algo mais lento. E por isso que alguns acidentes acontecem, né? E uma série de outras coisas em detrimento desse desaceleramento. E a Bíblia já dizia isso, né? Não é a Bíblia que concorda com a ciência, mas a ciência que sempre vai comprovando a veracidade bíblica. Os que consomem bebida forte deixam atordoada e cambaleante a pessoa. A bebida forte deixa a pessoa atordoada, cambaleante. Jó 11, 25. Associa-se ao egocentrismo. Abacuque, capítulo 2, versículo 5, fala, os que ingerem bebida forte estão associadas ao egocentrismo. Causam enjoo e mal-estar. E Jeremias já dizia isso, capítulo 25 e 27, que os que ingerem bebida forte causam enjoo, um mal-estar. Como que vai trabalhar no outro dia? Como que vai estudar? Como que vai produzir? Se a Bíblia já traz essas alertações. Provocam esquecimento. Provérbio 31, 6 e 7, os que ingerem bebida forte, eles são propensos a esquecerem-se. E o esquecimento é algo que, dependendo da situação, vai ser prejudicial para a saúde financeira, saúde social, outro tipo de saúde. Produzem sonhos e visões delirantes, Provérbio 23, 33. Os que ingerem bebida forte estarão sonhando e tendo visões, estão delirando na verdade. Resulta em sonolência, em Gênesis 9, versículo 20 a 25, fala os que ingerem bebida forte estarão sonolentos, trabalhar sonolento, dirigir sonolento, se relacionar sonolento não é algo que é bom. Sofonias 11, 12 fala que os que ingerem bebida forte geram complacência e preguiça. Complacência e preguiça. Os que ingerem bebida forte entorpecem os sentidos, Provérbio 23, 31 a 35. Por isso que há acidentes no trabalho, porque os sentidos do corpo, o tato principalmente, uma série de olhar, a visão, a audição, são comprometidas com o entorpecimento das bebidas fortes. Os que
ingere bebida forte, Provérbio 21:17 diz que conduzem à pobreza. A bebida forte conduz à pobreza. Por quê? Porque o indivíduo vai ficar viciado, então vai gastar o dinheiro naquilo que não é pão. Muitos pais trabalhadores viciados e alcoólatras, quando recebem o seu salário, em vez de vir para casa fazer a compra, passa primeiro no bar, ou para pagar a conta do mês passado, ou para fazer novas, né? Então, é por isso que a Bíblia está dizendo isso, porque Salomão já conhecia esse tipo de pessoas naquele período que ingeria bebida forte. Levam à fraqueza. Jeremias 23:9 diz que os que ingerem bebida forte, essas bebidas levam eles à fraqueza no organismo. Resultam em tristeza e depressão. Isaías 16, versículo 9 e 10, que os que ingerem bebida forte estão propensos a sofrer de depressão, a sofrer de tristeza, de angústia, uma série de consequências. Causa angústia, produz amnésia temporária, Gênesis 19, 33, 35, conduz à imoralidade, Joel 3:3, por isso que os bêbados mexem com todo mundo, inclusive com a mãe de família, ou pai de família, ou crianças e etc., porque eles perdem o domínio de si, das faculdades mentais. Estimulam a perversão sexual. Abacuque 2:15 diz que os que ingerem bebida forte, essas bebidas estimulam a perversão sexual e resultam em culpa, Isaías 24:30, causam ferimentos, Provérbios 23:35, inclusive porque dos acidentes, né, se caem, etc. E também os ferimentos internos do organismo e também da alma. Podem resultar em insanidade, Jeremias 51:7, tornam a pessoa vulnerável a seus inimigos, 2 Samuel 13:28. Então, são algumas consequências que a Bíblia mostra em detrimento do uso de bebidas fortes, né? É a Bíblia que está dizendo. O Clemente de Alexandria, ele acrescentou, é melhor misturar o vinho com a maior quantidade possível de água, em se tratando do uso do vinho forte, né? Ele já dizia isso, que é melhor, quanto maior a quantidade de água, melhor para que você possa ingerir esse vinho, porque o efeito será outro, não o do álcool em si. Ainda outras estatísticas e algumas informações relacionadas ao álcool e às bebidas. Causam mais morte do que qualquer outra droga, né? O álcool, ele mata mais do que a cocaína, mais do que a maconha. Cerca de 200 mil pessoas por ano morrem em detrimento do uso do álcool. É responsável por 70% dos afogamentos e das asfixias. Pessoas que morrem asfixia, inclusive no seu próprio vômito, ou que estão dormindo e rolam e tampam as narinas, ou caem em alguns rios, ou bebem e vão para as praias. Então, são responsáveis por 70%. De cada 100 pessoas que morrem por asfixia ou por afogamento, 70 delas, de cada 100, 70 é por causa do álcool. Está envolvido em 50% de todos os acidentes monstruosos, seja acidente de trânsito, de trabalho, de qualquer outra natureza. Causa cerca de 27 mil mortes anualmente por doenças hepáticas, né? Todo ano, 27 mil pessoas morrem por doenças hepáticas. Cerca de 30% de todos os suicídios têm relação com álcool. De cada 100, 30 que se suicidaram estavam alcoólatras. Cerca de 20% de todos os acidentes de avião têm relação com álcool. Então, os aviões, de 20%, de cada 10, 2, alguma bebida foi ingerida para causar aquele dano. Cerca de 50% de todos os homicidas estão embriagados no momento do homicídio. De cada 100, 50 que cometeram atrocidades criminal estão embriagadas. Cerca de 50% de todas as mortes por acidente com fogo têm relação com álcool. É uma das principais causas de morte em cerca de 1/3 dos acidentes de trânsito. O álcool, dentre todas as drogas, é o que mais contribui para mortes. Provoca o vício em droga, envolvendo 5% da população. Olha só, ele provoca o vício em drogas. As pessoas começam com algo, daqui a pouco parte para um efeito maior. E então 5% da população procuraram uma outra droga que tem um resultado maior. Está envolvido tanto no abuso da esposa quanto de filhos, olha, os abusos de filhos, de filhas, os padrastos, etc. Tem uma relação com o álcool aí. Leva a doenças mentais e a doenças físicas, pessoas que têm doenças físicas no corpo, ou até mesmo da mentalidade. Alguns deles resultados eram o uso do álcool. Cerca de 45% dos sem-teto são alcoólatras.
45% dos sem-teto são alcoólatras, talvez por causa do sofrimento e querem uma busca, um afago no álcool, né? Causa anualmente 500 mil acidentes, né? Todo ano 500 mil acidentes é causado pelo uso do álcool. Cerca de 5% da população norte-americana é viciada em álcool, olha só, 5% da população. O número de alcoólatras ultrapassa o número de todos os outros viciados. Cerca de 77% dos estudantes colegiais consomem álcool. Então, é isso nos colégios. Adolescentes, né? A gente vê isso, adolescentes fumando ou bebendo, inclusive em sala de aula. Cerca de 29% dos estudantes colegiais bebem muito e 44% deles bebem bem. E de cada 10, um se torna alcoólatra. Dos 10 que dizem que bebe socialmente, né? Ah, vamos beber socialmente no final de semana, na minha sexta-feira, nas férias. Mas de cada 10, um vai tornar um alcoólatra contundente. É o terceiro maior problema de saúde dos Estados Unidos, é o álcool, resulta em 500 mil de hospitalização anualmente, prejudica a função de órgãos vitais, o álcool causa doenças hepáticas, o álcool leva a ataques cardíacos, o álcool aumenta de 3 a 6 vezes a chance de câncer, onde aumenta de 3 para 6. É o terceiro maior responsável por defeitos de nascença, quer dizer, os pais o pai ou a mãe bebe muito e a criança vai nascer com alguma deficiência, algum defeito. Pode provocar insanidade, o álcool pode danificar o sistema nervoso, pode provocar impotência e esterilidade. São consequências que não são positivas à relação do álcool com a sociedade. Por isso que a Bíblia está alertando e as lições vêm dizendo do perigo que é. Nós poderíamos continuar citando mais coisas, mas não queremos ficar enfadonho nem longevo em relação às nossas diretrizes da aula, do vídeo aula, né? Mas queremos simplesmente nortear você, professor e professora, para que tenham uma aula mais adequada. Agora, falando um pouquinho sobre o uso alguns dizem assim que o vinho novo ele não tinha álcool. Então podemos tomar sim o vinho novo, que ele não tem o uso do álcool, etc. O suco de uva em si, sim, se feito naturalmente, ele não tem adicionamento de álcool em si, ou não é fermentação. Mas geralmente o vinho, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, eles eram guardados, então fermentavam naturalmente, produziam álcool. Então por isso o cuidado com o uso das bebidas fortes. Alguns alegam que não era fermentado o vinho novo, mas por causa que no dia de Pentecostes alguns disseram, olha só, eles estão bêbados com vinho sem álcool, mais ou menos por aí. Mas se o vinho novo deu a ideia das pessoas dizerem que embebedava, é porque embebedava sim, porque tinha fermento sim. Então não era possível fazer naquele momento essa industrialização do vinho em detrimento do suco. Hoje sim é possível, né? Naquele período não. Agora os que justificam o uso do álcool, citam até 1 Coríntios, né? Diz que na ceia as pessoas tomavam, é lógico que Paulo está dizendo da quantidade, 1 Coríntios 11, versículo 21, está dizendo que as pessoas tomavam em quantidade para poder ficar bêbado. Então esse não era o objetivo da ceia, não era encher a cara. O objetivo da ceia era cálice para símbolo, não para festas, para encher em quantidade de perder o sentido. Não Paulo reclama isso, né? Com os que quiserem comer ou beber, que comem e bebam em casa. Não na hora da ceia, não é esse o objetivo. E alguns até questionam, se o álcool é proibido, por que Deus criou o álcool? Qual que é o objetivo de Deus criar o álcool? Tudo que Deus cria não é bom? Tudo que Ele fez, a sua criatura é boa? Sim, tudo que Ele fez é bom, mas o álcool ele não tem só esse objetivo de ser ingerido, de ser consumido, ele tem outros objetivos que podemos citar aqui, por exemplo, o sedativo. Provérbio 3,16 já dizia que as pessoas usavam o álcool como sedativo para amenizar a dor das pessoas, né? Por isso que o provérbio está dizendo, dai bebidas fortes aos que estão indo para a morte, quer dizer, amenize a dor desse infeliz que está morrendo. É nesse sentido que eles eram usados. Também usado como um antisséptico, né? O bom samaritano, em Lucas 10 e 12, da parábola do bom samaritano, da ilustração que Cristo está dando e lições para o doutor da lei, e diz que ele tirou vinho para quê? Para fazer a limpeza nas ferimentas do indivíduo que está a par da morte. Então ele serve para essas questões. O álcool tem esse uso de limpeza, de antisséptico e etc. E também pode ser um laxante, né?
por causa do estômago de quem sofre de doenças estomacais. Inclusive, em 1 Timóteo 5:23, Paulo está dizendo tomar um pouco de vinho por causa do estômago, das doenças estomacais que ele tinha. Então, isso seria um remédio. O vinho utilizado, sendo receitado pelo médico ou por alguém que conhece das consequências dos elementos químicos do vinho, ele pode ser, sim, um remédio, mas precisa de receitas de uso adequado para poder dar o efeito necessário. Agora, as pessoas que defendem o uso de álcool, eu perguntaria, você tomaria um avião se soubesse que o piloto estaria ingerindo bebidas alcoólicas? Ou chegaria e sentaria e deitaria na mesa do médico para uma operação se descobrisse que ele está bêbado ou ingerindo bebida alcoólica? Dificilmente alguém, a não ser que esteja bêbado, né, fora da sã consciência, vai poder ter essas aceitações legais na sua vida. Outro ponto que a lição trata são as apostas e os jogos de azar, né, lançar sorte. Eles usam, muitos cristãos estão usando o lançar sorte em si como se fosse uma brecha para o uso de jogos, né? A utilização de jogos, né? Diz assim, Josué lançou sorte sobre as tribos para ver quem que ia pegar qual pedaço de terra. Os discípulos lançaram sorte para saber quem ocuparia a cadeira de Judas. Lançaram sorte, sim, lançaram sorte. Agora, nem nesse caso de Judas, nem no caso de Josué, ali está envolvendo valores, ninguém está apostando nada, ninguém tirou do bolso ou da alimentação ou do seu sustento para fazer uma aposta, ali não está envolvendo valores nenhum, de ordem moral nenhuma, nem valores, nem moedas, nem ouro, nem prata, nem a vida de ninguém. E as questões do jogo envolvem exatamente sim, envolvem valores. Então as pessoas jogam, apostam, e são jogos de azar porque um só ganha, todo mundo perde, só um que vai ganhar. Então por isso, na palavra, alguns outros dizem assim que a palavra apostas, né? Ela não tem na Bíblia. Então como que a Bíblia pode proibir isso? Nem há a palavra apostar na Bíblia. Agora, a Bíblia também não traz a palavra trindade, no entanto, a trindade é uma realidade. A Bíblia não traz a palavra estupro, e o estupro existe. A Bíblia não traz a palavra abuso sexual, e há o abuso sexual. Então, a lógica não é essa, a lógica correta não é essa, é fazer uma leitura hermenêutica adequada do que a Bíblia coloca em relação às apostas, o que ela recomenda, o que ela fala, o que ela aborda, e também ter uma lógica, uma consciência moral adequada para fazer julgamento de juízo correto, né? A aposta é uma forma de ganância. Quando a pessoa vê lá a Mega Sena acumulou, geralmente é isso, acumulou a Mega Sena. Aí as filas aumentam, porque as pessoas querem o dinheiro, né? Cresce o olho, a ganância, a cobiça. Agora, a ganância e a cobiça, ela é reprovada em Êxodo 20:17, né? Em Gênesis 3, em Timóteo 6:10, os que querem ser ricos, né? Adverte Paulo conforme Timóteo. Então, e da onde que vem essa ganância de querer ser rico, da cobiça e etc? Dos jogos e das apostas, né? Então, a designação para o homem é o trabalho produz o pão através do suor. Isso, assim, dignifica o homem